esta semana. Para esta semana, nós vamos definir alguns conceitos e elementos sobre o empreendedorismo tecnológico, referente a áreas de inovação e mecanismos de inovação. Como metodologia e atividades materiais, temos aí a nossa videoaula, os estudos dirigidos de uso na plataforma Classroom e a participação no fórum, além do nosso material complementar e também do nosso material de apoio. Então, para essa semana, mais uma atividade, mais um fórum, no qual vocês devem realizar participação e enviar atividade como forma de avaliação da disciplina. O conteúdo do empreendedorismo tecnológico, ele se destina a entendermos os ambientes de inovação. Então, como ambiente de inovação, nós temos as áreas de inovação e os mecanismos de geração de empreendimentos. Já definimos na aula anterior o que são áreas de inovação, o que são mecanismos de geração de empreendimentos. Recapitulando, áreas de inovação são espaços físicos ou regiões ou estruturas geográficas nas quais existem mecanismos impulsionadores da inovação para aquela região ou para diversas regiões ou naquela área ou para diversas áreas. Começando a conhecer o que são essas áreas de inovação, primeiramente nós temos os chamados parques tecnológicos. O que são parques tecnológicos? São plataformas ou estruturas que visam auxiliar no implemento e desenvolvimento científico e tecnológico de empresas inovadoras. Na imagem, vocês estão visualizando aí o parque tecnológico chamado Sergipe Tech. A estrutura de um parque tecnológico parece uma estrutura de uma universidade. Vocês podem pesquisar outros parques tecnológicos que vocês vão encontrar essa estrutura parecida. Alguns parques tecnológicos são mais modernos, principalmente os parques tecnológicos existentes nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha. Então, por que disso? Um parque tecnológico, ele teve seu surgimento, esse conceito de parque tecnológico teve o surgimento em 1950 na Universidade de Stanford. Então, como ele nasceu dentro da universidade, reunindo elementos que contribuíram para o surgimento de inovações e empresas naquela universidade, esse modelo ele é quase uma referência para os demais parques tecnológicos. Então, por isso que ele se assemelha aí a um campus universitário. E essa semelhança tem muita ligação com as gerações que os parques tecnológicos passaram durante o tempo. Então, no início, nós temos aí os parques de primeira geração. O que são parques de primeira geração? São aqueles parques onde nasceram basicamente nas universidades. A filosofia de inovação desses parques é considerar que os resultados de pesquisa científica são impulsionadores das atividades inovadoras. Como os parques de primeira inovação nasceram oriundo da comunidade acadêmica, que sentiu a necessidade de reunir elementos para desenvolver tecnologia através da ciência e das pesquisas que eram executadas nessas universidades, surgem assim os primeiros parques tecnológicos, lá na década de 50. Então, por isso são chamados de parques de primeira geração. Já os parques tecnológicos de segunda geração, eles já adotam um tipo de controle mais abrangente. Então, além do setor acadêmico, ele envolve também atores do governo. Eles se associam a atores do governo local para que
eles ampliem mais as suas ações e alcance quanto à inovação naquela região. Então, se um parque tecnológico é estruturado naquela região e ele pertence à segunda geração, então é um parque que articula, além do setor acadêmico, que ele está vinculado ou próximo, ele também articula com elementos do governo a fim de estabelecer ações que visam o desenvolvimento tecnológico da região. Os parques tecnológicos classificados como de terceira geração é um parque praticamente mais completo. Ele é mais completo que o de segunda. Um parque de terceira geração, o objetivo dele é prezar pela riqueza da comunidade local como um todo, naquela região onde ele está instalado. Então, ele vai ter, além das parcerias e integração com o governo local, com as universidades, ele também vai ter parcerias e integração de inovações e tecnologias com o setor produtivo local. Então, imagine que aquela área, ou aquele estado ou município, tenha uma vocação tecnológica para o petróleo. Se ele for um parque de primeira geração, ele vai se ligar ali com a universidade que ele está vinculado. E as pesquisas da universidade vão ser executadas lá no parque tecnológico a fim de gerar inovações. Isso é um exemplo de parque de primeira geração. Se esse mesmo parque evoluir, né, e estabelecer parcerias governamentais com a Petrobras, por exemplo, aí ele já passa a ser um parque de segunda geração. Se, além do centro acadêmico ou da universidade, do governo local, ele também estabelece parcerias e articulações com o setor produtivo, ou seja, com empresas ou com um conjunto de empresas voltadas para um determinado segmento, aí nós temos que ele está mais completo. Daí temos os parques de terceira geração. Os clusters são concentrações geográficas de empresas, instituições de ensino também e de pesquisa, né, pública ou privada, em uma determinada área geográfica. E nessa área geográfica se estabelece colaborações entre atividades econômicas complementares que essas empresas executam e integram entre si. Então, um cluster não é um parque tecnológico. Veja que um parque tecnológico é uma área construída. Parece um campus universitário. Já um cluster não, é uma área geográfica. É uma região. Você vê aí no mapa o famoso Vale do Silício. O Vale do Silício é uma região onde concentra as maiores empresas do mundo. Você vê aqui no Vale do Silício, que é essa região aqui na costa oeste americana, você vê que é a sede de muitas empresas de tecnologia, como a NASA, Facebook, Google, YouTube. Então isso é um cluster, é uma área geográfica concentrada onde várias empresas importantes do setor de tecnologia se concentram, né? Então você tem o cluster, essa definição. Então esses são os principais exemplos de áreas de inovação, clusters e parques tecnológicos. O material de apoio que eu disponibilizei para vocês tem outros, fica como um aprofundamento. Esse mesmo material de apoio vai ser utilizado para essas 2 semanas. Os mecanismos de inovação não são áreas, são diferentes das áreas. Os mecanismos já vão ser instrumentos, né, ou elementos que vão impulsionar a inovação. Um desses elementos são as chamadas incubadoras de empresa. Incubadora de empresa, ela tem o intuito de acompanhar um negócio desde o seu início, auxiliando no seu desenvolvimento e fazer com que aquele negócio entre no mercado. Então, os programas de incubação, eles têm como objetivo ajudar os empreendedores que estão na fase inicial do negócio a um dia caminharem com as próprias pernas, ou seja, uma incubadora ela se instala em um determinado local, pode ser em uma universidade, né, de preferência, como ocorre geralmente, e as empresas selecionadas, né, as ideias com maiores potenciais de mercado,
são selecionados por essas incubadoras e as incubadoras lá oferecem todo tipo de serviço de consultoria para que essas empresas, com um determinado período que elas passam incubada, elas possam seguir sozinhas no mercado. Esse gráfico aqui mostra o período que a incubação favorece o crescimento do negócio. Após o período de incubação, veja que há um crescimento da empresa no mercado, diferente das empresas que não passam por período de incubação. Então, passar por período de incubação pode ajudar várias empresas a se diferenciarem no mercado. Um outro elemento dos mecanismos de inovação são as aceleradoras de empresa. Diferente das incubadoras, as aceleradoras elas geralmente são privadas e elas têm por objetivo apoiar e investir no desenvolvimento. Geralmente, quando uma aceleradora ela promove o desenvolvimento de um negócio, geralmente elas têm uma cota de participação econômica naquela empresa. É como se fosse o troco que a empresa paga para ter recebido aquela capacitação no período em que ficou na aceleradora. Então, a aceleradora ela tem a mesma função de uma incubadora. A diferença é que um programa de aceleração ele é bem menor, a incubadora pode ser até 1 ano ou 3 anos, e na aceleradora o trabalho é mais específico, né? É um programa mais estruturado e o foco é ensinar os empreendedores habilidades para gerenciar seus negócios. E a mentoria é mais intensiva, né? A incubadora é a empresa mais que se utiliza da estrutura que a incubadora oferece. E na aceleradora não. A aceleradora é mais transpiração, vamos dizer assim. Alguns exemplos de aceleradoras, né? Vocês podem estar pesquisando aí quais as aceleradoras principais, né? Fica a dica de um site chamado Inovativa Brasil, onde é o maior programa de aceleração de empresas do Brasil. Lá vocês também podem estar acompanhando informações sobre as aceleradoras de empresa. E quem quiser saber mais sobre incubadoras, acessem o site da Amprotec. A Amprotec é a associação que cuida das incubadoras. Lá vocês podem ver os relatórios referentes ao desempenho das incubadoras no Brasil. Certo? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida podem me contatar na plataforma, no meu e-mail institucional também. Boa semana a todos. Até mais.